Olá e bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Eu sou Marcos Chotkis, editor, oferecendo nesta semana uma programação especial. Na semana que vem a gente volta com os noticiários, mas entre hoje e os próximos dias você confere trechos de entrevistas da Epoch TV Brasil. Essa é a plataforma de streaming para assinantes do Epoch Times aqui no Brasil. Você conferirá então destaques gratuitamente aqui no YouTube nos próximos dias. E hoje falamos do aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek, que recentemente se tornou o aplicativo para iPhone mais baixado nos Estados Unidos, o que fez com que ações de tecnologia das empresas do país despencassem. O próprio presidente americano, Donald Trump, descreveu o fato como um alerta para empresas dos Estados Unidos. Então, o que realmente está acontecendo? O DeepSeek é tão poderoso quanto as pessoas pensam ou há uma história maior aqui? Hoje trazemos um trecho da entrevista com o especialista em IA, Nicholas Chalin, que é ex-diretor de software da Força Aérea dos Estados Unidos e agora fundador da empresa de IA generativa Ask Sage. Ele falou com exclusividade ao editor sênior do Epoch Times na nossa matriz americana, Jan Jekielek, sobre o assunto. Vamos conferir. Então, o DeepSeek foi descrito por alguns como um segundo momento do Sputnik para os Estados Unidos. O que você acha? Não acho que isso seja tão fácil, certo? Quando observamos o que aconteceu, efetivamente, vemos a China e especialmente o PCC manipulando os mercados. E é interessante ver a rapidez com que as empresas americanas e também os investidores em diferentes mercados reagiram a essas notícias falsas que diziam que a China criou um modelo melhor com um investimento muito pequeno em GPUs, usando os modelos mais antigos de GPUs da NVIDIA. E nada disso é verdade. Quando você começa a investigar o que aconteceu, descobre que essa empresa realmente liderada por investidores que vêm investindo em criptografia há muito tempo. Eles tiveram acesso a cerca de 50 mil chips H100 mais recentes da NVIDIA, e os modelos não são tão bons assim. Não são apenas esses tremendos vieses embutidos nos modelos. É claro que vem diretamente da propaganda do PCC. Mas você vê também algo bastante insano, que é o fato de eles terem ingerido uma quantidade imensa de dados provenientes da OpenAI e de outras empresas, o que todo mundo faz. Mas, no final das contas, o que você também vê são esses modelos sendo treinados para passar dos benchmarks que são usados para decidir se são melhores ou não. E, sinceramente, quando você os utiliza na vida real com casos de uso reais que fazemos aqui, descobrimos rapidamente que eles não estão à altura. E muito aquém do que vemos nos modelos mais recentes da OpenAI, do Google e até da Meta. Portanto, acho que é importante perceber que eles são líderes em muitos campos e sabem como manipular opiniões e mercados, ou seja, eles venderam ações a descoberto. Eles ganharam centenas de bilhões de dólares com esse anúncio. Portanto, eles também são nossos modelos e jogam melhor para manipular o que está acontecendo nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. Mas esse não é o modelo de Sputnik quando se trata de IA. Precisamos estar no topo do nosso jogo e precisamos garantir que o governo esteja adotando os melhores recursos das empresas dos Estados Unidos. Mas isso não significa que a China esteja liderando um momento quando se trata desses modelos. Mas ainda é algo a que precisamos prestar atenção porque, no final das contas, eles podem estar ganhando. Nick, vou pedir que você revele algumas coisas para mim antes de prosseguir. Por exemplo, você disse que eles estão sendo treinados, que foram treinados em relação aos benchmarks. Antes de falarmos sobre isso, diga-me exatamente o que significa treinar uma IA para aqueles que não estão familiarizados. Bem, na maioria das vezes, a maneira como esses grandes modelos de linguagem são treinados é realmente ingerindo uma quantidade enorme de dados para capturar praticamente tudo o que existe. E, na verdade, eles estão ficando sem dinheiro e, por isso, estão criando novos dados usando grandes modelos de linguagem para realmente criar novos conteúdos, porque estamos ficando sem dados para ingerir. Portanto, não é de se surpreender que você veja todos esses processos judiciais, não apenas com a IA aberta, mas também com outras empresas. E agora você está vendo a DeepSeek também ingerindo efetivamente dados diretamente da IA aberta, usando suas APIs e sua tecnologia
tecnologia para gerar respostas, e incluindo, é claro, os comentários e todas essas coisas, o que é bastante comum. E é dessa forma que esses modelos são treinados. E é muito difícil mudar a maneira como esses modelos vão se comportar, porque eles recebem esse viés do conteúdo ingerido com base no volume de dados ingeridos. Portanto, é muito difícil para a DeepSeek remover os fatos que são automaticamente ingeridos pela VL, essa enorme quantidade de dados. É por isso que você vê os modelos respondendo inicialmente às perguntas sobre o presidente Xi e todas as informações que a China está tentando suprimir. Mas depois eles têm mecanismos de segurança para analisar a resposta e anular a resposta. E é assim que eles começam a ocultar todos os momentos da história que a China não quer que saibamos. Nick, nesse ponto, parece-me estranho que o modelo realmente mostre a resposta por uma fração de segundo e depois, basicamente, dizer: desculpe, não posso mostrar isso para você. Eu estava vendo um tweet recente de um usuário que perguntou centenas de vezes sobre a praça de Tiananmen, por exemplo, e sempre recebia a mesma resposta. E parecia que, entre aspas, a IA tinha sido acionada e estava dizendo: olha, chega, não me faça mais essa pergunta. Mas parece quase intencional que eles tenham certeza, porque não precisam absolutamente mostrar a você que há uma resposta e depois ocultá-la. Isso faz sentido para você? Então, a maneira como esses modelos especiais, chamados de modelos de raciocínio, funcionam é que você vê o raciocínio primeiro. E esse não costumava ser o caso, certo? Isso é muito recente, com um novo modelo antigo vindo da IA aberta. Esses foram os primeiros modelos que ressoam primeiro em um processo de raciocínio muito detalhado. E quanto mais tempo essas coisas durarem, mais a resposta se tornará melhor. E o dinheiro para gerar, é claro. O interessante é que eles mostram o pensamento, o que muitos modelos não mostram, apenas a resposta. Assim, ao mostrar o pensamento, eles não têm como esconder o que o modelo está fazendo nos bastidores. E quando a resposta está pronta, ela aciona seus mecanismos de segurança para remover a resposta. Mas é tarde demais, porque, é claro, o pensamento e o raciocínio do modelo estão lá para todos verem. E você pode ver todos esses insights sendo compartilhados com o usuário. Essa é a desvantagem dos modelos de raciocínio. Eles não têm mecanismos para ocultar isso. Isso é absolutamente fascinante. Explique-me a relação entre o número de chips e o sucesso de um desses modelos. Bem, estamos falando de uma quantidade enorme de dados e de um algoritmo de aprendizado e aprendizado de máquina muito complexo, que requer uma quantidade imensa de GPU e eletricidade para ser gerado. Assim, quanto maiores os chips, mais rápido você pode treinar modelos. Quanto mais rápido você treina modelos, mais rapidamente você pode lançar os modelos da próxima geração. Na semana passada, a OpenAI, com todas as 3 mini, lançou seus modelos mais recentes que, a propósito, são muito superiores a qualquer outro modelo. Esses modelos levaram meses para serem atualizados e gerados. Mas se você tivesse chips mais antigos e menos chips, levaria ainda mais tempo. Portanto, é apenas uma questão de velocidade e rapidez para fornecer os recursos mais recentes mais rapidamente. Assim, efetivamente, essas empresas estão investindo em IA para nós criarmos o que lhes permite lançar seus modelos de próxima geração cada vez mais rápido. E é um jogo sem fim, pois as GPUs continuam ficando melhores e mais eficientes. Assim, é preciso comprar um novo hardware e todo o dinheiro gasto com os chips da NVIDIA é usado para treinar os modelos. Diga-me, como você sabe que eles não usaram essa baixa quantidade de poder de computação que afirmam? É bastante óbvio quando se analisa a pesquisa que, em primeiro lugar, o investimento de 5 ou 6 milhões de dólares é simplesmente ridículo. Mas, no final das contas, é isso que o PCC faz, certo? Eles mentem sobre todos os números do planeta. Então, quando você vê todo esse acesso a chips mais robustos e quando você olha para o histórico e o conhecimento das pessoas por trás da DeepSeek, é bastante óbvio para qualquer um que eles sabem o que estão fazendo e têm
acesso a uma quantidade praticamente ilimitada de computação e também de financiamento. Portanto, quando você vê os números, eles não mentem e você sabe, o PCC mente. Então, Nick, você disse que eles treinaram, se entendi corretamente, o DeepSeek nos próprios benchmarks para dar a impressão de ser mais sofisticado do que realmente é. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, se eu estiver certo? Sim, quero dizer, todo mundo está fazendo isso agora que os benchmarks são públicos, certo? É muito fácil passar em um teste quando você sabe do que se trata o teste. Por isso, eles ganham mais tempo e se concentram mais na tentativa de obter o melhor resultado possível nessas questões. Portanto, é fácil trapacear em um teste. É menos provável que isso aconteça quando você tem cenários da vida real. É assim que testamos os modelos e não fazemos esses testes porque no momento em que você os faz, perde toda a vantagem da surpresa. Portanto, o ponto principal é que eles lançaram e impressionaram o mundo, impressionaram os mercados, impressionaram os usuários. Mas quando você dá uma olhada nos bastidores, ele não é nem de longe o que parecia. Não é, quero dizer, não é isso. Não me entenda mal. Eles ainda obtiveram resultados muito bons quando se tratou dos modelos de treinamento e descobriram maneiras de ser mais eficientes e economizar dinheiro. E isso tem um valor diferente. É claro que o fato de o PCC estar por trás disso e ser tendencioso com um monte de respostas inventadas acaba com todo o valor, na minha opinião, porque como você vai confiar nisso? Até mesmo em matemática, até mesmo em pesquisa, eles poderiam treiná-lo de uma forma que, se você fizer uma pergunta em inglês, você obtém respostas que não são tão boas quanto se você fizesse a pergunta em chinês, por exemplo. Isso seria fácil de fazer. Portanto, mais uma vez, eu nunca confiaria nisso, e isso anula o objetivo de usá-la. Os números, os benchmarks e a quantidade de dinheiro que eles gastaram para treiná-lo são completamente inventados. E nós não acreditamos nisso nem por um segundo. E ele pode não ser tão caro quanto o que gastamos com a OpenAI 03 ou 01, mas ainda é muito mais do que eles alegam, milhares de vezes mais. Então, quando você deixou a Força Aérea, quando deixou de ser o chefe de software lá em 2021, acho que na época em que conversamos online pela primeira vez, você disse que acreditava que os Estados Unidos realmente perderam a guerra, ou estavam prestes a perder a guerra contra a IA. Mas hoje você parece mais otimista. É sempre interessante. Eu sempre disse que os Estados Unidos estão indo muito bem, mas o DoD está perdendo. E acho que esse é um pequeno detalhe que se perde na tradução com o meu sotaque francês. E acho que esse é o fato mais importante. O que se vê é o PCC adotando uma velocidade e rapidez incríveis com seus modelos mais recentes, Baidu GPT e DeepSeek, e até mesmo os novos modelos do Alibaba em suas redes militares, em escala nos níveis de classificação e em sistemas de armas muito complexos. E embora os modelos sejam menos bons e menos capazes do que os modelos dos Estados Unidos, infelizmente, os Estados Unidos têm uma enorme barreira e falta de adoção dos melhores recursos do Departamento de Defesa. Assim, o que se vê são os Estados Unidos liderando em comparação com a China quando se trata de empresas, mas quando se trata de fãs, que é honestamente a notícia mais importante sobre a IA, em que poderíamos pensar em 2025 e além, vemos o DoD pelo menos 5 anos atrás da China. E isso se deve ao fato de que esses modelos aumentam e capacitam a velocidade das pessoas em até 20 e a 50 vezes. E convenhamos, o PCC já tem mais pessoas e agora eles transformam essas pessoas em 50 vezes mais, graças ao fato de serem aumentados e capacitados pela IA. É quase impossível competir, principalmente se você não tiver acesso aos recursos de IA. Portanto, o que me preocupa muito é a quantidade de dinheiro gasta, principalmente durante o governo Biden. Por 4 anos em ética de IA e outras quantidades enormes de dinheiro desperdiçadas por equipes de pesquisa que desenvolvem seus próprios recursos do DoD.
como o Nipro GPT, que estão anos atrás do que as empresas fazem e nos colocam ainda mais atrás da China. Gostaria de saber se você poderia explicar isso. Gosto muito de como você fala sobre essa ideia de que a IA realmente aumenta a velocidade do ser humano. Então, em um exemplo mais leigo, isso vai muito além de usar um chatbot? Sim, para mim a IA mudou minha vida. Ela se tornou meu chefe de gabinete, meu contador, meu advogado. Eu tinha os melhores advogados dos Estados Unidos e mesmo quando eu enviava alguns contratos para eles revisarem, eles faziam pouquíssimos comentários em comparação com o que a IA me dá. Portanto, é muito bom ver o que se pode fazer quando se passa para os modelos de IA mais avançados. E quando você sabe como usá-los, melhor ainda, porque é aí que está o problema. Vemos muitos cidadãos desistindo, frustrados por não conseguirem chegar aos resultados certos. E eu digo às pessoas, olhe, culpe-se a si mesmo, use-o corretamente. Temos muitos vídeos gratuitos em nosso site para ajudar as pessoas a começar a usar a geração de IA. É uma mudança de vida, mas é preciso aprender um pouco. E, sinceramente, não se trata de ciência de foguetes. Em média, levará cerca de 3 meses para que alguém pegue o jeito, mas é super poderoso. Para mim, por exemplo, minha empresa foi criada pela GeneAI. Meu logotipo, meu site, meu aplicativo, todo o meu código. 90% do código é gerado pela GeneAI. Estimamos que eu precisaria de 35 desenvolvedores em tempo integral para criar o que criamos com 2 pessoas em 8 meses. E toda a empresa, inclusive o logotipo e tudo o que fazemos no marketing e no LinkedIn, e até mesmo na pesquisa e na publicidade do Google, é 100% orientada e projetada pela GeneAI, que nos dá feedback, opções, ideias e um curso de ações. É o seu chefe de equipe com esteroides. É uma forma de economizar um tempo imenso quando você sabe como usá-la para praticamente todos os trabalhos que não são de fácil acesso. E é engraçado porque durante anos ouvimos dizer que a tecnologia estava eliminando todos os trabalhos braçais. E o que vemos acontecer é exatamente o oposto. Os empregos com maior probabilidade de serem interrompidos pela IA são, na verdade, empregos conhecidos como o de colarinho azul, principalmente programadores e economistas e advogados, coisas que se eu dissesse isso há 10 anos, as pessoas não teriam acreditado. E as pessoas entraram na área de codificação e software para ter um emprego seguro e protegido por 20 ou 40 anos. E o que vemos é uma probabilidade muito grande de que a maioria dos trabalhos básicos de codificação seja substituída pela IA. Muito bem, se quiser conferir a entrevista na íntegra, você pode assinar a Epoch TV Brasil em epochtv.com.br. Os noticiários retornam na semana que vem e ao longo dos próximos dias seguimos com mais programação especial. Muito obrigado por assistir e até a próxima.